Bom, saindo de Freire Gomes, indo agora para o Congresso Nacional, falando sobre PEC das drogas. Assunto que deu o que falar na semana passada e nessa semana eu vou explicar por quê. O Supremo Tribunal Federal retomou um julgamento que estava parado a respeito da descriminalização do uso próprio da maconha, principalmente da maconha. Esse assunto que estava parado no STF, assunto que começou lá em 2015, com o voto do ministro Gilmar Mendes, e que estava parado no Supremo Tribunal Federal por conta de um voto vista do ministro André Mendonça, ministro que devolveu o seu voto e que teve, então, na semana passada, o julgamento retomado, colocou na pauta, então, o presidente Luiz Roberto Barroso, causando, então, uma certa intriga com o Senado Federal. Isso porque Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, já havia dito que esse assunto é legislativo, esse assunto quem tem que tratar é o Congresso Nacional, porque se trata de uma lei, de uma determinação, de uma disposição de como a sociedade vai tratar o caso das drogas, qual a quantidade de drogas para determinar que uma pessoa é traficante ou que está consumindo drogas para si própria, para consumo próprio. Bom, houve ali um acordo de cavalheiros entre o ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente da Suprema Corte, e Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, para que o Senado pudesse desengavetar esse assunto só depois que o STF julgasse esse caso. O que acontece é que o caso começou a ser julgado, mas teve um outro pedido de vista. Pedido de vista que agora vai parar esse assunto mais um pouco. A votação estava por 5-3, havia a maioria aí pela descriminalização, não havia maioria, a maioria dos votos era pela descriminalização, mas faltava aí um voto pela maioria do número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então está parada a votação lá no STF, mas o Senado decidiu voltar ao assunto. Então, houve essa votação lá na comissão, a retomada da votação na Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado. Então, agora já passou por lá, vai para o plenário. Esse assunto tem que ser votado no plenário ainda por algumas vezes, até que possa passar para a votação de fato dos senadores em plenário. Então, aqui, PEC das drogas, discussão em plenário começa na próxima terça-feira, dia 19. O texto da PEC foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Senado requer sessões de discussão em plenário. Agora, por ser uma PEC, a matéria requer 5 sessões de análise do assunto para ser votada em primeiro turno e depois outras 3 para aprovação em segundo turno no Senado, saindo do Senado, caso ainda tenha que ser votado, analisado lá na Câmara dos Deputados. Dessa forma, votação está prevista para ser feita apenas em abril, com o feriado da Semana Santa no fim de março. PEC tem autoria e tem muita importância para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E foi relatada pelo senador Efraim Filho, matéria que transforma em crime a posse ou porte de qualquer droga e qualquer quantidade de droga ilícita. Além disso, prevê que seja observada a distinção entre traficantes e usuários, mas não detalha qual seria o critério para distinguir um traficante de um usuário. Esse é o maior problema dessa PEC das drogas, é a maior distinção que está tendo, então, entre a votação do Supremo Tribunal Federal e a PEC das drogas lá no Senado. A gente vai ver como é que isso vai transcorrer daqui para frente, porque terça-feira já tem aí discussão sobre o assunto lá no plenário do Senado e, claro, a gente vai acompanhar e vai trazer esse assunto para vocês.